Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Confesso para os irmãos que estou com o corpo um pouco mole hoje. Não sei se é a abençoada da gripe que está querendo me pegar. Sei que desde que de manhã que eu estou meio molengo hoje. Mas eu creio que a nossa vitória ela vem da parte do Senhor. Que é Ele que nos concede a vitória, as bênçãos sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do nosso Deus aqui, no Evangelho de João, onde o Senhor Jesus Cristo, ali é abandonado por muitos dos seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O capítulo 6 aqui, ele fala de milagres ali, de multiplicações de pães e peixe, a qual o Senhor Jesus Cristo realizou ali. E desse grande milagre realizado pelo Senhor, diz a palavra de Deus que sobraram ali 12 cestos cheios, do restante ali que o povo comeu, se fartou. E ainda sobrou 12 cestos cheios de pedaços de pães. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. De 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor fez milagre para alimentar ali uma grande multidão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus aqui, ela nos ensina que após esse milagre, o Senhor Jesus Cristo, ele atravessa ali o mar. Primeiro vai os seus discípulos. Um pouco mais tarde vai o Senhor Jesus Cristo. Os discípulos enfrentando ali uma tempestade também no meio do mar. E o Senhor Jesus Cristo ali se aproxima, eles se assustam. Mas quando Jesus diz, sou eu, eles reconhecem quem é Jesus, que é Jesus, e o chama para o barco. E a palavra de Deus nos diz que aquela multidão que viu aquele milagre sendo realizado, ao amanhecer do dia, eles viram que tinha saído só um barco. E os discípulos não estavam ali, e nem Jesus também tinha saído junto com eles. E eles foram atrás do Senhor e Salvador Jesus Cristo do outro lado, em Cafarnaum. E a palavra de Deus nos ensina aqui que eles começam a indagar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus fala para eles, vocês estão aqui não porque viste os milagres, mas porque comeram e se saciaram. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece. Louvado seja o nome do Senhor. Porque na realidade aquela multidão que acompanhou, que saiu atrás do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles estavam ali não por causa das palavras do Senhor Jesus, não por causa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas pelos milagres a qual eles viram o Senhor Jesus fazer. Porque Jesus tinha se retirado deles ali, porque eles viram ali e diz, acaso esse não é o profeta que havia de vir? E a Bíblia nos ensina aqui mesmo no capítulo 6 que Jesus se retirou dali porque sabia que eles o queriam levantar como rei. Eles razoavam no seu coração em levantar Jesus como rei. Mas Jesus não precisava da coroação do homem para ser rei, porque Jesus é rei. Então ele não precisava que eles o levantassem. Porque o próprio Jesus diz, o meu reino não é daqui desta terra. O reino de Cristo não é
aqui na terra. Mas o Senhor Jesus Cristo também diz que o reino dele já está no nosso meio. E já está no nosso coração. Nós já pensamos no reino de Cristo. Mas o reino dele não é aqui dessa terra. E Jesus se retira. E muitos daqueles que seguiam Jesus, quando ouviram esta palavra, ficaram bravos, começaram a questionar. Jesus disse: eu sou o pão da vida. E eles começaram a questionar: mas esse não é Jesus? Como que ele disse que é o pão da vida? Quem comer desse pão nunca mais terá fome. E eles questionavam a Jesus Cristo. E quando eles ouviram essa palavra, eles começaram a se retirar. Porque acharam que o discurso era duro. Era muito duros pelo ouvir aquele discurso que Jesus estava dizendo para eles. Estava conversando com eles ali. No versículo 60 diz assim: muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? É duro esse discurso. Porque Jesus chamou a atenção daquele povo. Porque Jesus disse para ele: vocês estão preocupados só com alimento físico. Mas não trabalhem só por isso. Não era que Jesus estava dizendo para eles: vocês não precisam trabalhar para se alimentar o alimento físico. Que nós precisamos do alimento físico. Se nós não nos alimentarmos fisicamente, nós vamos ficar debilitados. Mas Jesus estava dizendo para eles não ficar preocupado, andar atrás do Senhor Jesus Cristo por causa daquele alimento que eles tinham comido. Mas que eles fossem atrás do Senhor Jesus Cristo pela palavra do Senhor Jesus. Pelo próprio Jesus. E não pelo alimento a qual eles tinham se alimentado e tinham se saciado. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque esse alimento a qual nós nos alimentamos, nós precisamos dele todo dia. Todo dia. E o Senhor Jesus Cristo, ele estando dentro do nosso coração, nós já estamos saciados com o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos a presença dele sobre a nossa vida. Ele preenche o vazio que existe. Por isso que Jesus diz: não se preocupe com isso. Não esteja ansioso, não esteja preocupado. Quando ele fala para os discípulos em Mateus capítulo 6, porque os discípulos também que andavam com Jesus, ali os 12, também se preocupavam. Quanto ao dia a dia, às vezes essa preocupação também passa pela nossa vida. Quanto ao que vai acontecer, a preocupação com o dia de amanhã, com os nossos projetos, nossos planos, se vão dar certo ou se não vão dar certo. Uma vez que nós colocamos na mão de Deus, nós temos que confiar no Deus a qual nós servimos. O Senhor nosso Deus é aquele que realiza sonhos. É aquele que faz projetos darem certos. É o nosso Deus. Desde que nós colocamos nas suas mãos e confiamos no Deus a qual nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a preocupação deles era com isso. Era com o que iria lhe acontecer depois. E eles andavam atrás de Jesus Cristo só preocupados com isso. Com o bem-estar pessoal. Com o bem-estar material. Se iria dar certo às suas vidas.
É porque tem muita gente que anda atrás do Senhor Jesus Cristo para saber como vai ser o seu futuro. Se o seu amanhã vai ser bom, o que vai acontecer de bom com ele amanhã? Jesus diz para nós: viva o dia de hoje, meu filho. Não esteja preocupado com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que a humanidade ela é muito preocupada com o dia de amanhã, com o que vai acontecer. Tem uma preocupação com o futuro e esquece de viver o dia de hoje na presença de Deus. Muitas vezes a gente ouve algumas coisas, principalmente em rádios. Às vezes você está procurando alguma rádio, você para em algumas rádios ali, começa a ouvir algumas coisas, e você vê a pessoa preocupado, e tem um lá que começa a falar algumas coisas. Olha, o seu dia de hoje é tal, vai ser tal de tal jeito, a sua cor é cor tal, não faça isso porque isso não vai dar certo, faça isso que isso vai dar certo, e você vai ter uma semana abençoada. E você diz, a pessoa está muito preocupada, e tem gente que confia nessas coisas. Tem pessoas que ele não sai de casa sem antes saber o horóscopo dele. O que pode vir a acontecer, porque ele acha que aquilo que o homem ali escreveu, ele acha que aquilo ali vai dizer como vai ser a vida dele. O que vai lhe ocorrer durante aquele dia. Mas deixa de confiar no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando você chega que fala de Jesus para uma pessoa dessa, para ela confiar em Jesus, ela não crê. Mas para a gente que conhece a palavra de Deus, um pouco da palavra de Deus, quando você ouve essas coisas, e é um rodeio muito grande que a pessoa faz. Vai jogando um monte de coisa. Eu digo, não dá para entender como que a pessoa cai no engano desse. Como que a pessoa acredita numa coisa dessa. Porque não tem nexo, não tem pé, não tem cabeça um negócio desse aí. Mas eu digo isso talvez hoje porque eu conheço a palavra de Deus. Mas para aquele que não conhece a palavra de Deus, é mais fácil confiar nas coisas fáceis que ele traz. Do que quando você diz, largue a sua vida para seguir o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você vai ver a sua vida mudar. Você vai ver a sua vida transformada. Você vai ter um casamento abençoado. Você vai ter uma família abençoada. Mas é quando decidir servir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele é o único que pode trazer paz e harmonia para dentro dos lares. Porque hoje nós vemos uma sociedade tão doente. Porque falta a presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas estão preocupadas só com o seu dia a dia, com o seu bem-estar. Não tem preocupação em buscar a Deus. Eu lembro um tempo aqui o irmão Tiago falando aqui, quando ele estava aqui na igreja, ele falando alguma coisa a respeito de famílias de antigamente. E a gente lembra que, mesmo muito dos nossos pais, não sendo servidor afinco de Deus, mas eles tinham uma preocupação de mandar os filhos para a igreja. Às vezes eu estava em casa, a mãe disse, você vai para a igreja. Ele nem ia, mas você vai hoje. E mandava. E ai de mim se não fosse. Porque você pensa em cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Aquilo se minha mãe perguntasse para alguém, você viu o Clodoaldo lá na igreja, dissesse que não me viu na igreja, o couro ia comer quando eu chegasse em casa. E nisso os filhos obedeciam a pais.
Porque os pais tinham uma certa preocupação. Embora fossem lugares idólatras, mas ele queria que seus filhos estivessem ali. Hoje não se tem mais essa preocupação. Não se preocupe em ensinar o filho um caminho para ele andar. Não tem essa preocupação, cuidado, mas de ensinar aos filhos. Então está cada um jogado para o seu lado. Está cada um preocupado só com o seu dia. E é por isso que a gente vê a sociedade cada dia mais doente. Porque não buscam a Deus. E aqui tinha um povo que buscava por interesse, pelos seus prazeres, pela sua satisfação. Não buscavam a Deus para adorar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vimos Pedro, aqui quando Jesus olha para eles e diz ali para os 12, e vocês não querem acompanhar esses outros que saíram? Vocês não querem ir também com eles? E Pedro, Simão Pedro, ele diz assim: Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos, Senhor? Como eu vi um irmão pregando esses dias, ele não diz assim, para onde iremos? Porque para onde iremos, tem muitos lugares que a gente pode ir. Mas ele pergunta, para que pessoa nós podemos ir? Para quem nós vamos, Senhor? Quem é outra pessoa que tem palavra de vida além de ti? Em nenhum outro nós encontramos essas palavras de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em nenhuma outra pessoa nós encontramos palavras de vida eterna. Nós não encontramos palavra de vida eterna em horóscopo. Nós não encontramos palavra de vida eterna em Buda. Mas você pode ver que é sempre um bem-estar pessoal aqui. Mas a preocupação com a vida eterna é para poucos. Estão preocupados aonde irão passar a eternidade. Porque tem muitos que estão indo para vários lugares. Mas Pedro, ele tinha preocupação para quem nós iremos, Senhor. Quem foi o outro que apareceu trazendo palavra de vida eterna além de ti? Nenhum outro tinha falado tão profundo ao coração deles como Jesus Cristo falou. Assim como eu creio que ele tem falado no nosso coração. Nenhum outro tocou tão profundo como Jesus tocou no nosso coração. Porque nós que viemos lá do mundo, nós buscamos muitas alegrias no mundo. Buscamos muito prazer no mundo. Mas como diz o hino, nós encontramos foi solidão, foi tristeza sobre a nossa vida. Aquilo não trazia palavra de vida eterna. Nos satisfazia ali por um momento, trazia até uma alegria momentânea, tínhamos um prazer ali momentâneo, esquecíamos do problema por um pouco de tempo,
Mas depois o problema voltava. A falta de alegria retornava. Aquele que tinha se alegrado à noite, que tinha feito muitas coisas para afastar a tristeza, no dia seguinte a tristeza estava lá com ele. Porque não é bebida que afasta a tristeza do homem. Porque a alegria trazida pela bebida, ela é passageira. Passou o efeito da bebida, passou também aquela alegria sentida pela bebida. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que quando cheiram um copo de cachaça, ela se torna a pessoa mais alegre do mundo. Ela abraça, ela beija, ela se torna amigo de todo mundo. Mas passou o efeito da bebida, ela volta a ser aquela mesma pessoa, com os mesmos problemas, com a mesma vida que tinha, porque essas coisas não trazem a felicidade. Essas coisas não trazem certeza de vida eterna. Porque a certeza da vida eterna só entrou na nossa vida quando nós fomos até o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Ele fez o chamado e nós ouvimos a voz do Senhor Jesus. Quando Ele bateu na porta e nós abrimos a porta e Ele entrou. E Ele começou a fazer morada na nossa vida. Aí toda aquela alegria que buscávamos, nós encontramos. Toda aquela paz que tanto nós buscávamos, nós a encontramos. Porque o que faltava na nossa vida, era o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele é quem preenche o coração do homem. É por isso que Pedro não era bobo. Ele poderia até ter um temperamento ali, muitas vezes explosivo. Mas bobo ele não era. Ele poderia até ser uma pessoa, às vezes, apressada na hora de falar. De início. Porque depois Pedro muda totalmente a sua forma de agir. Porque como Jesus fala para ele, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, quando te converteres, conforta os teus irmãos. Quando tu mudares, Pedro, as tuas atitudes, tu vai e conforta também os teus irmãos. E Pedro a gente vê, Pedro pulando na frente, defendendo os irmãos. Por quê? Porque houve uma mudança na vida de Pedro. Mas ele diz, eu não tenho nenhum outro lugar para ir, Senhor. Porque só em Ti nós encontramos a palavra de vida eterna. Então a palavra de vida eterna, irmão, ela está em Jesus. Se eu for me embora lá para o Piauí, é em Jesus que eu encontro lá também palavra de vida eterna. Para quem eu irei, Senhor? Eu vou para Ti, Jesus. Porque foi em Ti que eu encontrei palavras de vida eterna. Em nenhum outro eu encontrei. Se eu sair daqui para lá, eu vou buscar no local aonde prega o meu Jesus que tem palavras eternas. Que me deu a vida eterna. Os lugares velhos aonde eu ia, eu não vou mais. Aqueles lugares aonde eu entrava, hoje eu não entro mais. Aquelas amizades que eu tinha, hoje eu não tenho mais. Eu não tenho mais. As amizades que eu tinha quando eu estava lá no mundo. Porque a minha vida era outra. Naquele tempo eu vivia conforme o curso desse mundo. Eu fazia o que o mundo me dizia para fazer. Por quê? Porque essas palavras não existiam sobre a minha vida. Então eu chego, hoje eu vou lá no Piauí,
Não vejo um amigo daqueles da infância, que mora um pouco mais longe da casa do meu pai. O único amigo que eu via, que eu conversava com ele, era só o Ricardo. Porque sempre moramos praticamente ali de frente, a casa uma com a outra. E ele nunca mudou de lá. Até ele cometeu suicídio. Mas outros amigos da época de juventude, de infância, não vejo. Às vezes minha mãe diz assim, fulano de tal perguntou para você. Digo, de boa. Mas quando eu chego lá, eu não vejo nenhum. Por quê? A minha mãe diz, o Romualdo, quando vem aqui, vem um monte de amigo dele aqui. Mas por que quando o Romualdo vai lá, vai um monte de amigo dele lá? Por causa disso. E Clodoaldo não é mais disso. Eu digo, mãe, mas é assim mesmo. É porque o Romualdo, quando ele chega, ele vai nos bares beber com os amigos. Eu não sou de bar. O lugar que eu vou é para a igreja. Lá eles não estão na igreja. Lá no bar onde eles estão, também não vou. Então não vai se encontrar mesmo, não. E quando se encontra na rua, ei, tá tudo beleza, rapaz? Rapaz, quanto tempo, rapaz? Rapaz, você não fica velho, não, né? Tô não, rapaz, tô de boa, tranquilo. É assim. Porque não tem mais aquela afinidade. Não existe mais aquela afinidade que eu tinha quando eu era do mundo. Porque a afinidade que a gente tem hoje é com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque foi nele que nós encontramos as palavras de vida. Lá eu procurei, lá eu busquei muito, mas nunca encontrei. Lá eu busquei muitas alegrias, mas eu encontrei a alegria foi no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes Deus te tira lá do meio da tua parentela para poder fazer algo na tua vida. Às vezes Deus te tira para longe, te deixa até meio isolado da tua família, para poder trabalhar e transformar a sua vida. E muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, mas nós temos que viver o trabalhar de Deus sobre a nossa vida. Porque o Senhor que tem a direção da nossa vida, e foi nele que nós encontramos essas palavras, foi ele que trouxe novidade de vida para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que nós temos que fazer como Pedro. E Pedro diz assim, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Pedro diz, Senhor, nós temos crido, nós temos conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu não és qualquer um. Tu não és um guia cego, que não nos dá um norte a seguirmos. Tu não és um guia que manda a gente ir sem direção. Não, tu és um guia que nos dá a direção e o alvo a qual tem que ser alcançado. Porque a Bíblia diz que é olhando para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, é que nós vamos alcançar o alvo. Porque a igreja de Cristo, ela tem um alvo a ser seguido. Ela tem um local onde ela quer chegar. E é olhando para Jesus. É crendo em Jesus. É confiando em Jesus. Pode ter hora que falte o pão. Pode. Não é garantia porque nós servimos a Jesus que nunca vai faltar o pão na nossa mesa. Que nunca vamos passar por problemas ou por dificuldade. Passamos. Mas temos que continuar confiando no Deus ao qual nós servimos. Irmão. Confiar sempre nele.
A nossa esperança está no Senhor. Buscando o reino do céu, buscando a sua justiça, porque todas essas coisas a qual ele citou ali, nos seriam acrescentadas. Posso dizer para os irmãos que eu venho aí praticamente com uns 4 anos, só pela graça e a misericórdia de Deus. Se eu falar para os irmãos de uma besteira que eu fiz, de um negócio que eu fiz errado, o quanto que eu já perdi, você diria, irmão, você está só pela graça. Eu estou só pela graça. Mas graças a Deus que a cabeça está começando a sair fora. Mas jamais vou desistir do meu Deus. Porque a minha esperança não está nas coisas terrenas. A minha esperança está no Senhor. A Bíblia diz, se eu espero do Senhor só aqui nessa terra, eu sou um ser digno de pena. Eu espero o que Deus tem guardado para mim lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E mesmo assim, irmão, Deus nos... Foi nele. Não foi nem em outro lugar. Foi em Jesus. Graças a Deus. Parece que quando você está passando pelo funil, as coisas vão acontecendo da tua vida assim, ó, normalmente. E as coisas vai mudando. É o meu vale-refeição da firma que era 400, foi lá para 800, eu digo, já dá para fazer as compras de casa. Eu não preciso comer em restaurante, eu levo minha marmita. E assim a gente vai passando na presença de Deus e glorificando o nome do Senhor. Eu vou culpar a Deus por uma coisa que eu fiz errado? Foi eu que errei. A responsabilidade é minha, não é de Deus. Mas o que eu jamais vou deixar é de confiar no meu Deus. Porque eu sei que Ele nunca e jamais largará a minha mão se eu continuar confiando nele. Porque Deus é bom, irmão. É nele que nós encontramos palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu dou graças a Deus, irmão, pela minha guerreira ali do meu lado que tem lutado comigo. Tem lutado comigo. Tem dia que está meio assim, mas levanta a cabeça. A gente, uma hora, a gente sai. E sai, irmão. E sai. Sai porque nós confiamos em Deus, num Deus todo-poderoso. Sai. E confiando em Deus, irmão, o inimigo pode se levantar de todo jeito. Ele se levanta, mas é para cair. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. As promessas de Deus sobre a nossa vida, ela jamais deixará de se cumprir se nós permanecermos na presença do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nós temos é continuar. Continuar caminhando. Não ficar estacionado, parado, deixando de confiar em Deus. Aconteça o que acontecer. Mas o nosso Deus é maior do que tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem um versículo da palavra de Deus que eu tenho meditado nele. Está aqui em Êxodo. Êxodo 23.
e o versículo 25, que diz assim: e servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Serve ao Senhor. Teu pão e a tua água é abençoada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda temos a garantia dele tirar as enfermidades de sobre a nossa vida. Somente confia no Deus ao qual você serve. Nosso Deus, ele é tremendo. Então nunca deixe de confiar nesse Deus. Aqui Deus estava dando instrução para o povo, dizendo para eles: eu vou enviar o meu anjo no meio de vocês, mas obedeçam a ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não se rebele contra ele, para que não se suceda coisas ruins com vocês. Mas a promessa de Deus era abençoar o pão e a água daquele povo, e tirar as enfermidades de sobre a vida deles. Se a gente continuar lendo aqui, o Senhor disse para eles que no meio deles não ia ter estéril. Os animais deles iriam produzir no tempo certo ali. Nenhum dos animais iam deixar de ter cria. Por quê? Porque o Senhor estava abençoando. Mas é confiar em Deus. Independente do momento de vida que esteja passando. Independente do que você esteja passando. Já falei muitas vezes aqui, a vida do crente é assim. É a hora que ele está lá em cima, é a hora que ele está lá embaixo. Mas é justamente para a gente não se exaltar. Eu não vou ver exaltação sobre a nossa vida. Que de boa, tranquilo. Não, Deus permite, descer. Desce mesmo. E isso não é só na vida não, tem que descer também no joelho também. Às vezes na madrugada colocar o joelhinho no chão, buscar a Deus. Às vezes tem dia que você chora, tem dia que não. Tem dia que você fala com o Senhor de boa, tem dia que não sai muita voz. Mas é assim a vida. É assim a nossa vida. Mas Jesus, ele tem que ser sempre a nossa prioridade. Sempre a nossa prioridade. Sempre ele tem que ser o primeiro da nossa vida. Independente de qualquer coisa. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é assim, irmão, que o crente vai vivendo. É acreditando. É trabalhar não só pela comida que perece. É não buscar o Senhor Jesus só pelo pão que perece. Nem muitos são ensinados. Mas trabalhar, estar na presença do Senhor Jesus pelo alimento que permanece. Pela comida que permanece. Para quando chegar as dificuldades, você continuar confiando em Deus. Continuar tendo esperança. Continuar de cabeça erguida. E olhando o horizonte. Porque se você andar de cabeça baixa, você só vai enxergar o que está aqui. Mas quando você ergue a sua cabeça para cima, você vai ver o horizonte. Você vai ver lá na frente. Você tem uma visão que, isso aqui não é nada. O que eu estou passando, que você talvez esteja passando, não é nada perto do que Deus tem para mim e para você guardado. O Senhor tem coisas grandiosas para mim e para você. Deus tem algo preparado extraordinário para nós. A morte de Cristo não foi em vão. Existe uma cidade santa que está aguardando a mim e a você. As coisas belas desse mundo não se comparam com o que Ele tem para mim e para você lá não. Então por isso quando você olha para os discípulos,
aqueles que sofreram afronta, que foram chicoteados, mas eles esperavam por algo muito maior. Aí você entende por que eles passaram por tudo isso? Porque existia uma esperança no coração daqueles homens. Assim como tem que haver essa esperança no meu e no seu coração. Que um dia nós vamos estar lá. Vamos descansar de tudo aqui. De toda luta, de toda dor, de todo sofrimento. Lá não vai haver nada disso. Mas lá nós vamos estar diante do Senhor, aproveitando, desfrutando da presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lá nós não vamos lembrar de nada disso. De nenhum sofrimento que passamos aqui. De nenhuma privação. Fomos privados de algumas coisas. O que nós fomos privados aqui, meu amigo, a presença de Jesus preenche tudo isso aí. Nós tendo Jesus Cristo na nossa vida, é como que não tenha falta de nada. O apóstolo Paulo, ele disse que aprendeu a ter e a não ter. Por isso que quando ele diz em todas essas coisas, sou mais do que vencedor. Porque ele sabia em quem ele tinha crido. Aí ele diz, eu posso todas as coisas no Deus que me fortalece. Mas por que Paulo diz isso? Leia o contexto do que tinha acontecido com ele. Eu aprendi a ter, aprendi a não ter. Passou por sofrimento, mas era como não passasse por sofrimento. Por isso que ele podia abrir a boca e dizer, posso todas as coisas no Deus que me fortalece. Muitas vezes nós queremos dizer, posso todas as coisas no Deus que me fortalece. Na primeira lutinha nós queremos desistir. Aí nós não podemos todas as coisas no Deus que nos fortalece. Mas quando nós vencemos todas as lutas, nós também podemos dizer igual o apóstolo Paulo. Eu posso todas as coisas no Deus que me fortalece. Porque nós sabemos em quem nós temos crido, irmão. Nós temos crido no Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele que nos tirou lá do esgoto, lá do lamaçal do pecado, e nos colocou de pé na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é nesse Deus a qual nós estamos crendo, e é nele, e é ele a qual nós servimos. Bendito seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas que cada um erga a sua cabeça na presença de Deus. Diante de qualquer luta, confie no Deus ao qual você serve. Bendito seja o nome do Senhor. Porque as aflições dessa vida, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, não há de se comparar com a glória que há de ser revelada sobre nós. Então, o apóstolo Paulo ele diz lá que são leves e são momentâneas. Então não pode se comparar com o que o Senhor tem preparado para mim e para você. O Senhor tem coisas grandiosas e eu sei que é tudo no tempo dele. Porque tudo é dele, por ele e para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Bendito seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, orar, buscar a presença do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo é bom. Senhor Deus, ó Deus grande, Deus forte, ó Deus de poder, Deus de maravilha. É no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, que estamos, Senhor, diante da Tua presença, Deus. Jesus querido e amado, estamos aqui, Deus, porque nós cremos, porque nós confiamos, porque até aqui o Senhor tem sustentado em nossas mãos, Senhor. E o que o Senhor tem preparado para nós, Senhor, não há de se comparar, meu Deus querido, ó Deus maravilhoso. Que o Senhor, ó Deus, estenda as Tuas mãos nesta noite, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre a vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai, que aqui tem estado, aqui tem buscado a Tua presença, Deus. Que o Senhor, ó Deus grandioso, Deus maravilhoso, venha, Senhor,
tomar a direção da vida de cada um dos teus filhos. Pois o Senhor, meu Deus e meu Pai, sabe, Senhor. Sabes, ó Deus querido, ó Deus maravilhoso, o que cada um precisa, o que cada um necessita, Senhor, de Ti nesta noite. E eu sei, meu Deus, meu Pai querido, meu Pai amado, que tudo, Senhor, é no Teu tempo. Senhor, se nesta noite entrou alguém aqui neste lugar, meu Deus, com algum problema de enfermidade, Senhor, que o Senhor venha curar, meu Deus e Pai, pela Tua honra e a Tua glória, Senhor, nesta noite. Que o Teu nome venha ser glorificado, venha ser exaltado na vida desse irmão, dessa irmã, Senhor. Que o Senhor repreenda, meu Pai, toda enfermidade nesta noite. Ah, Pai querido, ó Pai amado, como diz a Tua palavra, que o Senhor tiraria as enfermidades do nosso meio, Senhor. Ah, meu Pai querido, toma nas Tuas mãos a vida do Teu povo, Senhor, nesta noite, Jesus. Trabalha, Senhor. Opera, meu Pai querido, meu Pai amado. Que o Senhor, meu Deus, visite também nesta noite, Senhor. Aqueles, meu Pai querido e amado, que já não tem mais força, já não tem mais ânimo de andar na Tua presença, Senhor. São pessoas que já desistiram do caminho, meu Pai, já retornaram para trás. Que o Senhor visite nesta noite, que o Senhor tome nas Tuas mãos, que o Senhor mude, transforme este coração no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, vá de encontro, ó Pai. Vá de encontro, Senhor Deus, também aquele que já está no leito nesta noite. Pessoas, meu Pai querido, ó Pai amado, que já se prostraram, Senhor, espiritualmente. Não conseguem se levantar, Senhor, estão num leito, Senhor, enferma, meu Pai, espiritualmente. Levanta, Senhor. Levanta nesta noite, Senhor, esta pessoa, meu Pai. Coloca de pé novamente na Tua presença, Senhor. Que o Senhor tire todo o impedimento, todo o atrapalho no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, meu Senhor Jesus querido, Jesus amado, meu Senhor Deus todo-poderoso, Deus maravilhoso. Que o Senhor, ó Deus e Pai, mude, transforme vida, Senhor, nesta noite. Nós estamos aqui nesta noite num culto de cura, de libertação, Senhor, aonde Te pedimos a libertação, meu Pai, da vida de muitas pessoas, de muitos que estão presos, estão oprimidos, estão escravizados por Satanás, Senhor. Quebra as algemas nesta noite, meu Pai. Quebra a amarração, meu Pai, nesta noite, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que sai toda a seta de Satanás nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Toda amarração, todas as algemas de Satanás que caia por terra nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Pai, visita, Senhor. Visita, meu Deus, meu Pai querido, ó Pai amado, aquelas pessoas que estão presas, Senhor. Presas nos vícios, Senhor. Meu Deus, toma nas Tuas mãos, Senhor. Quantas pessoas, meu Pai, que o inimigo aprisionou, Senhor, num vício. Quantas pessoas, meu Pai, que já não conseguem se libertar mais de um vício, Senhor. Ah, Pai, mas nós cremos no Deus a qual nós servimos, Senhor. Que é um Deus que muda, que transforma. Que é um Deus que liberta, Senhor. Por isso Te pedimos nesta noite que o Senhor liberte, meu Pai, estas vidas do vício do álcool. Liberta, meu Pai, do vício das drogas, Senhor. Vai libertando, meu Pai querido, ó Pai amado, essa juventude. Que o inimigo tem colocado no seu coração, Senhor, uma falsa alegria. Tem colocado nos seus corações, meu Pai querido, ó Pai amado, um falso ânimo, Senhor. Meu Deus, mas aonde sabemos, meu Pai, que tudo isso é engano. Porque também já vivíamos dessa forma, Senhor. Mas só em Ti, meu Pai, nós encontramos palavras de vida. Só em Ti, meu Deus, meu Pai querido, ó Pai amado, nós encontramos palavras, Senhor, de vida eterna. Por isso nós entregamos também essas pessoas nas Tuas mãos. Senhor, eu entrego também aqueles irmãos que estavam realizando aquele culto ao ar livre ali, Senhor. Pai querido, ó Pai amado, que estavam orando ali em prol daquelas pessoas moradoras de rua. Que o Senhor tome eles em Tuas mãos nesta noite. Que aquelas pessoas que receberam oração ali, Senhor, que venham ser mudadas, que venham ser transformadas. Que o Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Senhor, possa entrar naqueles corações e convencê-los nesta noite. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Visita também a nossa parentela, Senhor. Visita a parentela de cada um dos irmãos que tem Te buscado aqui neste lugar. Aqueles que ainda não Te servem, Senhor.
ou aqueles que porventura afastaram dos teus caminhos, que o Senhor tome em tuas mãos nesta noite, que o Senhor realize uma grande obra, Senhor, no meio da parentela do teu povo, Senhor, para que todos possamos dizer: Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. Ah, meu Pai querido e amado, quebra as algemas lá, Senhor, quebra a idolatria, meu Pai, nesta noite. Vai tirando as tradições, os costumes a qual são ensinados, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Vai mudando, vai transformando, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço nessa noite, ó Pai, no nome do Senhor Jesus.